sabem que as pessoas fazem muitos exames. E, geralmente, os exames não acusam nada de orgânico, nada de médico, né? É apenas psicológico. E aí a pessoa fala, olha, eu fiz exames de sangue, ultrassom, na próxima consulta eu disse que talvez fosse ansiedade que estivesse causando os meus sintomas. E aí, que na verdade eu estava reagindo de forma ansiosa, as sensações normais que todo mundo tem, estava exagerando. Então, esse médico, ela disse, começou a querer passar uma receita, como Lexapro, que é um medicamento inibidor de recaptação da serotonina, né, que tem vários aqui no Brasil, no mundo, as pessoas utilizam muito esses ansiolíticos, que são antidepressivos, mas que realmente eles não curam os nossos traumas emocionais, os nossos conflitos pessoais, né? E a pessoa continua falando, eu já tive TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, no passado, e aí as sensações vêm primeiro, depois eu fico ansioso. Não é necessariamente pelo fato de eu estar ansioso que os sintomas acontecem. É por isso que eu fico confuso, né? A pessoa fica confusa. E queria um esclarecimento para isso. Embora, o que acontece, queridos, que embora você possa não se sentir uma pessoa ansiosa, a pessoa geralmente fala isso, olha, eu não estou ansioso, eu não sou pessoa ansiosa, mas os comentários, as observações, a história de vida da pessoa sugere que sim, que ela é uma pessoa ansiosa. O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, é uma indicação de comportamento ansioso e ele é bastante complexo. Você, infelizmente, não tem cura rápida para a ansiedade, você fica livre, o TOC é mais complexo ainda que a ansiedade. Então, demanda um procedimento de mais tempo no tratamento da psicoterapia. Preocupar-se com os sintomas que você está tendo também é outra indicação de comportamento ansioso, né? Então, muitas vezes, as pessoas ansiosas não se consideram excessivamente ansiosas, né, inicialmente, elas acham que não está tudo normal, porque muitas vezes, durante a vida, desde criança, ela acostumou com esse tipo de comportamento. Então, para ela, o jeito dela viver é natural, não é ansioso. E aí, mas quando os sintomas aparecem e ela começa a se preocupar com os sintomas, à medida que os sintomas persistem, a preocupação dela aumenta. Então, muitas vezes as pessoas vão ao médico por causa das preocupações com os sintomas. E só depois que muitas vezes uma causa médica é descartada, ou seja, você não tem nenhum problema médico, nenhum problema orgânico, é que a pessoa descobre que os sintomas que ela está vivendo estão relacionados à ansiedade. E aí ela recebe muitos diagnósticos de psicólogos, de médicos, dizendo que é ansiedade, e muitas vezes ela não acredita. E durante o tratamento da ansiedade também, ela passa por momentos, às vezes, de dúvida. Isso é comum na ansiedade. Duvidar que se os meus sintomas são psicológicos, emocionais, faz parte da ansiedade mesmo. Então, muitas pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade generalizada só percebem que tem problemas com a ansiedade depois que os sintomas aparecem. Agora, o fato dos sintomas aparecerem não significa que você não tinha ansiedade antes. A ansiedade provavelmente já estava instalada no seu corpo. Essas pessoas ansiosas, muitas pessoas que estão ansiosas, não percebem que elas têm problemas com a ansiedade, porque, na visão dessas pessoas, o comportamento delas é normal, não é ansioso. Então, é um comportamento invisível para elas, né? Porque, como eu falei, em função de uma herança familiar, de uma educação, ela viveu a maior parte da vida num ambiente mais ansioso, ela também se comportava de uma forma ansiosa, e para ela isso não era ansiedade, é natural, né? O conceito de ansiedade fica aí bastante nebuloso para ela. Então, o comportamento ansioso invisível, ele estressa demais o corpo, né? Porque ele não, aparentemente você não está nervoso, não está exaltado, mas a ansiedade está ali no seu corpo trazendo sintomas. Então, um corpo excessivamente estressado, ele vai apresentar os sintomas da ansiedade, né? E muitas vezes essa percepção desse estresse não é clara para a pessoa. E a preocupação com os sintomas estressa o corpo também. Então, fica um círculo vicioso. Você tem os sintomas, você tem a preocupação com os sintomas e aumenta o estresse, né, a preocupação. Então, à medida que o estresse aumenta, a prevalência e a persistência dos sintomas também aumentam. Então, o mesmo acontece com a prevalência e a persistência da preocupação. Quanto mais você continua preocupado excessivamente, o seu corpo começa a ficar mais tenso psicologicamente e isso traz mais sintomas da ansiedade. Então, muitas vezes as pessoas ficam assim, porque, na verdade, eu sou uma pessoa muito detalhista, perfeccionista, ou eu gosto de planejar muito o futuro.
Ok, não tem problema nenhum nisso. O problema é quando isso fica em excesso, né? Quando você tem um peso muito grande no planejamento do futuro, né? Então, um comportamento excessivamente apreensivo, ele dá início a tudo que você tem de ansiedade e depois alimenta ainda mais os sintomas da ansiedade. Então, mesmo que pareça que a sua ansiedade inicia no corpo, no caminho aí da hiperestimulação dos hormônios do estresse, como eu sempre falo aqui, o mecanismo da ansiedade e os sintomas, então a preocupação com os sintomas está mantendo esse mecanismo atuando e aumentando também, né? Então, preocupar-se com sintomas é um indício de saúde, sensibilidades médicas, então vou procurar um médico, procurar um psicólogo, mas também é um indicativo de um comportamento ansioso, né? Então, muitas vezes, as pessoas comentam aqui as dúvidas, as perguntas, e falam: olha, eu não estava ansioso, do nada os sintomas aconteceram, porque é importante a pessoa aumentar esse autoconhecimento e perceber que existe ansiedade com ela há muito tempo. Então, você pode superar os problemas de ansiedade abordando o quê? As causas da ansiedade, os fatores subjacentes, os comportamentos que são pensamentos, né? Nós na psicologia chamamos pensamentos e comportamentos também. As ações que você faz, as situações, as circunstâncias que motivam esse comportamento apreensivo. Então, é importante você entender o que é que me traz esse nervosismo. Por que que muitas vezes eu não privilegio dormir cedo? Eu começo a fazer muitas tarefas, eu vou até mais tarde, de madrugada, trabalhando, e não escolho ter mais saúde, um bom sono com mais tempo, né? E aí, o que é importante para você se libertar da ansiedade problemática que a gente está trabalhando aqui, ansiedade psicopatológica, né? À medida que você supera essas hipersensibilidades, que você volta o seu foco, não para os sintomas, né, que ficam o tempo todo ali direcionando a sua atenção, mas para a sua vida como um todo, buscando saúde mesmo. E aí é importante tratar numa psicoterapia as raízes da ansiedade, que muitas vezes estão relacionadas aos traumas da infância, aos conflitos emocionais vividos que não foram resolvidos, aos seus desafios atuais, pessoais e profissionais, né? Então, à medida que você trata com a psicoterapia, que você tem uma investigação mais precisa, mais profunda do que está acontecendo no seu histórico de vida, você vai pouco a pouco se libertando desses sintomas e fica livre da ansiedade, né? Eu sei que são sintomas muito ruins, que criam muita tensão, muita preocupação, mas à medida que você desconstrói essa tensão psicológica, você com certeza vai cada vez mais se libertando dos sintomas, né? Então, se você quiser agendar uma sessão online, entre em contato aqui comigo, envia seu celular para a gente agendar uma sessão online que tem 1 hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp. Eu posso entender as causas da sua ansiedade e tratar com técnicas da psicologia cognitivo-comportamental, do Mindfulness. Você também pode mandar mensagem para o meu e-mail, contato@pauloantonalmeida.com.br ou ainda psicólogo.pauloalmeida.gmail.com. E a gente pode tratar essa sua ansiedade para você cada vez mais se sentir livre e com saúde e disposição para a vida como um todo, né? Eu vou começar a responder aqui uns comentários, lembrar que a nossa live é curta, mas à medida que eu conseguir, eu respondo a maioria das pessoas. Se você quiser fazer um superchat, um super stick aqui no YouTube, você faz uma contribuição para o canal e eu vejo a sua pergunta em destaque aqui colorido, tá bom? Glauci, boa noite. É normal, ao dissociar, ter movimentos impulsivos ou repetitivos e não lembrar depois? Por que acontece isso? A dissociação é essa sensação que você está descompensado, o seu pensamento e as suas ações estão dissociadas, você não consegue ter um equilíbrio nas suas ações. Os movimentos impulsivos são comuns no excesso de tensão da ansiedade, porque há uma descarga de hormônios de estresse e você pode fazer não só movimentos impulsivos, repetitivos, mas também ações impulsivas repetitivas. E aí é o que eu estava falando, que muitas vezes pode se configurar como TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno de ansiedade também, em uma outra classificação, né? Você pode não lembrar depois, né? Porque a confusão mental é tão grande, o estresse é tão acentuado, que há uma confusão mental e você perde muita noção e sua memória fica um pouco mais abalada e é comum você, muitas vezes, não lembrar do que aconteceu sim. Mas lembra, isso não é grave. À medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal, mas é importante fazer um diagnóstico mais preciso, entender o que você está passando, para você gradativamente ir se libertando disso, né? Tereza, boa noite. Elisângela também, boa noite. Luciene Bastos, tenho mudança de humor. O psicólogo falou que eu sou bipolar. Pode ser? Pode ser. A bipolaridade
é um transtorno também de saúde mental, que envolve sintomas da ansiedade, mas é preciso investigar. Tem que ter muito cuidado, gente, com os diagnósticos, principalmente com a bipolaridade. É preciso um diagnóstico mais preciso, uma investigação mais cuidadosa, porque aí você tem um tratamento mais adequado, né? Então, não é só a mudança de humor que caracteriza a bipolaridade, é uma série de fatores e características. No meu canal do YouTube, eu tenho vídeos sobre bipolaridade, causas, tratamento mais detalhado, né? Já fiz lives também sobre bipolaridade, então você pode entrar no meu canal do YouTube e colocar bipolaridade, Paulo Antônio Almeida, e você vai ter todas as características ali da bipolaridade. Mas cuidado com os diagnósticos, às vezes, que são feitos precipitadamente, muito rapidamente. Então, no caso da bipolaridade, é preciso uma investigação detalhada para saber se realmente se configura um quadro de bipolaridade, né? E aí, claro, tratar com a psicoterapia, e no caso da bipolaridade, é importante a medicação também, tá? Diferente da ansiedade, que a ansiedade pode ser tratada só com a psicoterapia. A bipolaridade não, precisa haver psicoterapia